Glória a Deus. Amados, já quero chamar aqui o Marco, que estará trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Mas como pastor, eu gostaria de trazer algumas orientações para esse momento tão importante na vida da igreja. O culto é uma expressão de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Nós cremos e entendemos dessa maneira como discípulos e discípulos de Jesus, como metodistas também. Todo culto, toda a liturgia do culto são expressões nossas a Deus. Então, nós cantamos ao Senhor através de canções, o adoramos através de canções, nós o adoramos através das nossas orações, nós o adoramos através dos nossos testemunhos. Então, até esse momento, são expressões nossas, da igreja, dos filhos de Deus, das filhas de Deus, ao Senhor, amém? Isso é bênção, isso é importante. Mas agora é o momento em que nós nos aquietamos, porque agora é uma expressão de Deus para nós. E a palavra nos ensina que quando Deus fala, nós precisamos nos aquietar. Aquietar é você saber que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. Serei exaltado, serei glorificado. Por isso eu quero orientar você, evite de sair nesse momento, de ir ao banheiro, ou tomar água, para que você não perca nada daquilo que Deus deseja falar à sua vida, amém? Então, vamos nos concentrar, vamos nos esforçar para ouvir aquilo que Deus ministrou ao coração, primeiro do Marco, na vida dele, e agora o Senhor vai ministrar as nossas vidas, amém, amados? Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, e vamos abrir nosso coração para receber a palavra do Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer pela vida e pelo ministério do Marco. Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, na família dele e através da vida dele. Ó Deus, nós queremos que assim como no culto da manhã, o Senhor falou profundamente aos nossos corações, nós queremos que também nesse culto, nessa reunião, não será diferente, Deus amado. Nós queremos que o Senhor irá se manifestar nas nossas vidas, através da Tua palavra. Por isso nós, como igreja, abrimos a nossa mente, nosso coração. Nós repreendemos, ó Deus amado, toda inquietação, tudo aquilo que possa atrapalhar ou impedir de recebermos essa semente. E nós declaramos que o nosso coração é terra boa, Deus amado. É uma semente, é uma terra preparada pelo Teu Espírito Santo para receber a semente da Tua palavra. E nós já declaramos que essa semente vai brotar e vai dar muito fruto nas nossas vidas, ó Pai. Usa o Teu Filho com poder, graça, liberdade e autoridade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, eu queria pedir para o senhor ficar mais um pouquinho aqui comigo. Gente, vocês sabem o que aconteceu essa semana? Vocês sabem, né? Que esse homem quarentou essa semana. Os cabelos estão revelando. Ó, que bênção, bênção. Eu queria ter um momento aqui com você, orar com o Senhor, abençoar a sua vida, pedir que a dona Graci venha aqui com a gente também. Que ela vai estar entregando aqui em nome da nossa igreja, dona Graci e o seu João, um mimo pela sua vida, um pequeno agradecimento aí pela sua vida. Vamos orar com o nosso pastor. Estenda a sua mão para cá. Abençoe o nosso pastor. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida desse homem que o Senhor tem colocado à frente da nossa igreja. Agradecer porque ele completou mais um ano. Agradecer porque a tua bênção está sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, ó Deus. E Pai, nós queremos te pedir que o Senhor dê bênção dobrada neste ano que está começando, ó Deus. Que ele possa sentir, ó Pai, a tua presença, o teu poder, Senhor, e que o Senhor flua com o teu Espírito ainda mais sobre a vida dele, ó Pai. Que os desejos do seu coração, ó Pai, sejam atendidos, Senhor, e que ele possa continuar sendo esse presente na nossa igreja, ó Deus. Nós oramos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória, ó. Tá vindo o culto Santa Ceia domingo que vem, viu? Amém, amém. Glória
Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Meu amado, minha amada, boa noite. Que bom que você está aqui. Nessa noite eu peço licença para saudar a igreja de uma forma um pouquinho diferente. Nós usamos habitualmente o graça e paz, né? E assim como eu fiz pela manhã, eu queria saudá-los com shalom, que é a paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento, é a presença do Senhor, é a manifestação do Senhor neste lugar e na sua casa. Então, shalom, igreja, que você possa sentir essa paz que vem do Senhor, que excede todo entendimento. E quero agradecer aí, mais uma vez, mais uma oportunidade, agradecer aos nossos pastores pela oportunidade de estar trazendo a mensagem, agradecer e me colocar aí diante do Senhor em resignação ao que o Senhor tem falado, ao que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. É sempre muito bom, é um privilégio fazer parte dessa igreja e trazer a palavra mais uma vez aqui. Amém? E hoje é um dia de encontro, E é sempre legal porque quando nós nos reunimos, nós temos essa questão do encontro, Pessoas que às vezes a gente não vê há algum tempo, pessoas que muitas vezes a gente só encontra aqui na igreja, Eu acho que nós temos que começar cada vez mais a romper isso, A nos encontrar fora da igreja também. Tem alguns amados que nós nos encontramos aí durante a semana, isso é bênção demais, Mas a maior parte das pessoas a gente encontra aqui. Então, estar no culto, além de estarmos ministrando para o Senhor, além de estarmos adorando o Senhor, além de estarmos recebendo, também é um momento de encontro. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre encontro. Encontro que foi tão presente no ministério de Jesus, Jesus, ele caminhava muito, ele tinha essa expressão do encontro muito forte. Ele queria estar com as pessoas. Jesus não fez um ministério solitário. Já pensaram nisso? Que Jesus, ele, além dos discípulos que o acompanhavam, além daqueles que não eram discípulos tão íntimos, mas que o seguiam, ele encontrava multidões, mas em diversos momentos ele também para ter encontros específicos. Ele para encontrar as pessoas, para dar ouvido às pessoas, para entender o que estava acontecendo na vida delas. Jesus, ele é um Jesus de encontro. E hoje nós vamos tratar de 3 encontros. Podíamos aqui colocar 10 encontros, 20 encontros que foram importantes no ministério de Jesus. Mas eu quero te convidar hoje a gente refletir sobre 3 encontros. 3 encontros bem diferentes. Cada encontro tem um objetivo específico e nós vamos trabalhar um pouquinho nisso. O primeiro encontro está em Mateus 9. Se você puder abrir a sua Bíblia. Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente da sua aí, mas o sentido é o mesmo. Mateus 9, a partir do versículo 2. Mateus 9, 2. Diz o seguinte: E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse primeiro encontro, eu quero classificar hoje como o encontro do perdão e da cura.
em nossa caminhada cristã, esse é o primeiro encontro que a gente tem. É a primeira vez que a gente encontra verdadeiramente o Senhor. Muitas vezes nós estamos perdidos, sem relacionamento nenhum com Ele, cheios de pecado, sujos, doentes. Precisamos encontrar um Jesus que cura, que liberta, que traz o perdão. Esse é o encontro da conversão. E é nesse encontro que Jesus muda o nosso andar, muda a nossa situação. É aqui que a salvação nos alcança. E isso, meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver com o tempo de igreja, não tem nada a ver com você ter nascido em lar cristão. Não tem nada a ver com isso. O encontro, ele é pessoal. O encontro é com o Senhor Jesus. Não é de ouvir falar, e talvez esse paralítico já tinha ouvido muito falar de Jesus. Não é um encontro mental, não é um conhecimento que você tem. Não é nada disso. É o sentir a presença do Senhor, e assim como aconteceu com Wesley, sentir que os seus pecados foram totalmente perdoados. A mudança de vida desse paralítico começa quando ele sente que o perdão de Jesus o alcançou. Ele ainda não estava curado. A cura veio depois. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os seus pecados. E todo cristão tem que passar por esse encontro. Porque quando nós passamos por esse encontro, quando nós temos os nossos pecados perdoados, quando Jesus vem com a sua presença sobre nós, nós começamos a fazer parte do reino de Deus. E é muito interessante como Deus vai trabalhando nos nossos corações. Por quê? Essa questão do reino de Deus é uma coisa que tem martelado a minha cabeça já tem uns 2 meses. E parece que toda pregação que eu escuto, toda aula, nós tivemos uma aula no POV sobre isso, inclusive, aliás, 2 aulas sobre isso no POV. Toda pregação parece que tem alguma coisa relacionada aí ao reino. E é como Deus vai trabalhando nos nossos corações. Ele vai muitas vezes colocando um tema, colocando um assunto, e Ele vai trabalhando isso dentro de nós cada vez mais. Então, quando há esse primeiro encontro, há abertura para sermos cidadãos do reino. Em João 15:5 diz o seguinte: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada, vou repetir, nada podeis fazer. Toda a autoridade, meu irmão, minha irmã, ela é de Jesus. Quem faz é Jesus. A nossa parte é aceitar isso. É aceitar o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Quando esse paralítico encontra com Jesus, ele depende totalmente dele. Já pensaram sobre isso? Não há nada que o paralítico pudesse fazer que mudasse a realidade dele. Nada. E tantas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Nós queremos resolver os problemas do nosso jeito, mas a palavra nos diz que quem faz é o Senhor. Sempre. Então, nós devemos entender que esse encontro da salvação não depende de nós. Nós só temos que crer. Só temos que crer. Eu não sei se isso tem acontecido com vocês, mas eu tenho orado por pessoas que eu amo que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E eu tenho orado, inclusive, para que eu possa ser um canal. Que eu possa ser um canal para que elas conheçam Jesus. Através do meu testemunho, através dos momentos que nós podemos estar juntos. Mas muito mais do que isso, eu tenho que orar para que o Senhor faça. Eu tenho que pedir pela misericórdia do Senhor, porque não há nada que eu possa fazer além de orar. Nada. A obra da salvação é feita de forma integral pelo Senhor. E nós temos que acreditar nisso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, até quando nós temos esse encontro com Jesus,
nós ficamos na dúvida. Eu lembro assim que eu me converti, eu trabalhava numa empresa e a gente começou a ter uma reunião de oração dentro da igreja. Então a gente se reunia na hora do almoço para orar. E tem óbvio, né? O nosso maior público era dos crentes que já trabalhavam lá. Mas era uma reunião que também tentava alcançar pessoas que ainda não conheciam o Senhor Jesus. Então, muitas vezes as pessoas vinham perdidas, as pessoas vinham com problemas familiares, vinham com problemas de saúde e queriam participar da reunião para ter a bênção, mas era um momento delas também saberem um pouco mais sobre Jesus, né? Era um canal que abria para que elas pudessem conhecer um pouco mais Jesus. E eu lembro que uma vez uma pessoa que já era crente virou para mim e falou assim: você tem certeza da salvação? Eu falei: eu tenho. Total. Tenho total certeza que eu sou salvo. Ele falou: nossa, mas, né, parece até que você é meio presunção sua, né? Não, mas eu tenho que acreditar. A minha parte é ter a fé. Só que muitas vezes até o inimigo age na nossa dúvida, tentando tirar isso da gente. Será que você é salvo mesmo? Será que aquela oração que você fez de perdão, você fez de coração? Vocês já pensaram que toda vez que a gente duvida da nossa salvação, a gente está duvidando do que Jesus fez na cruz? A gente está duvidando se a obra da cruz ela foi perfeita mesmo ou não? Então, meu irmão, minha irmã, se você já teve esse encontro com o Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já pediu perdão pelos seus pecados, você pode ter certeza que Jesus já te aceitou. Você faz parte desse reino de Deus. Não duvide disso. Não tenha dúvidas em relação a isso. Você já faz parte. O segundo encontro que eu quero falar com vocês é um encontro que acontece no meio da noite, na calada da noite. É um encontro que acontece... Esqueci, né? Tem que ficar aqui, gente. Hoje à noite é assim, né? De manhã a gente pode até circular mais. É um encontro que acontece no meio da noite. É um encontro que acontece sem que as pessoas estejam ao redor para ouvir, sem que as pessoas percebam. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquela série The Chosen, que já está na 3ª temporada, mas tem esse encontro, e esse encontro, quando eu terminei de ver esse encontro, assim, do tipo, deixa eu levantar para me recompor, tomar uma aguinha, porque emociona, e emociona muito. Esse encontro está em João 3, a partir do versículo 3, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Abra sua Bíblia aí. João 3:3. Que começa assim: respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela 2ª vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aqui nós entramos efetivamente no reino. Nascermos de novo para entrar. Temos a nacionalidade do reino. Quando nós nascemos da água, somos perdoados, nos entregamos e começamos a deixar a nossa vontade para termos a vontade de Deus impressa em nós. Pensem o seguinte, que nós temos as nossas vontades, os nossos desejos. Mas quando nós passamos a fazer parte de um reino, quem é mais importante no reino? Qual é a figura que é mais importante?
rei. O rei é o mais importante do reino. Já pensaram sobre isso? Diferente da democracia, que a democracia o mais importante é o povo, né? Num reinado, o mais importante ele é o rei. Ele que dita tudo o que vai acontecer. Ele que fala como é que vão ser as coisas. A vontade que tem que ser atendida é a vontade do rei. Percebem a diferença? Então, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você começou a fazer parte desse reino. E a vontade mais importante deixou de ser a tua, para ser a vontade de Jesus, para ser a vontade do Rei. Só que isso não é um estalar de dedos, né? Não é automático. Eu acho que até esse processo, e a gente estava falando, né, na sexta-feira, no nosso grupo que se encontrou, que Deus é um Deus de processos. O processo do Senhor, ele começa com toda a delicadeza, imprimindo em nós a vontade dele. Não sei se você já orou assim, mas eu já orei que o Senhor, que a tua vontade seja tão forte e tão presente na minha vida que ela passe a ser a minha vontade. Né? Não que eu fale, eu estou abrindo mão porque é a vontade do Senhor. Não, eu tenho vontade de fazer o que agrada o meu Rei, o meu Senhor. Então, quando nós nascemos da água, começa esse processo. E ele vai evoluindo. Mas pensem o seguinte, isso é difícil de aceitar. Eu já falei no primeiro encontro aqui, quando eu falei do primeiro encontro. Quem faz tudo isso não somos nós, é o Senhor. É Jesus que faz. Nós dependemos 100% dele. Nós dependemos 100% da ação de Jesus. A pastora abriu o nosso culto falando de Ana, né? O que ela podia fazer para mudar a situação dela? Nada. Uma mulher estéril não tem nada que ela possa fazer, principalmente naquela época, para mudar a situação. E até hoje, nós temos que acreditar nisso. Não há nada que ela possa fazer para mudar a situação dela. O Senhor tem que fazer. Vou dar um exemplo disso. A gente tem uma prima que ela teve o primeiro filho com inseminação artificial e ela queria porque queria ter o segundo filho. Então ela fez todo o processo. Ela tinha um problema que os seus óvulos, eles eram, além de fracos, eles envelheciam rapidamente. Eu não sei qual é o termo que usa para isso, mas é mais ou menos esse sentido, né? Então o médico falou, olha, eu consegui salvar aqui 3 óvulos, e ela fez a inseminação artificial e não funcionou. E ela falou, o que eu vou fazer? Vou ficar com um filho só, já tenho um filho, é com ele que eu vou ficar. 2 meses depois, ela engravidou naturalmente. O médico falou, olha, Andréia, não tem explicação. A medicina não tem uma explicação. Mas havia uma igreja que estava orando por ela. E essa é a explicação. Então, assim como aconteceu com Ana, o Senhor faz grandes milagres. O Senhor muda a nossa realidade. O grande problema é que normalmente, nós limitamos a nossa mente ao que nós podemos fazer. Não, isso é impossível, isso não vai acontecer, isso não tem como acontecer. Quem disse? Você não faz mais parte dessa terra, você faz parte do reino. O seu rei é outro. E quem manda é o rei. Então, quem diz que aquilo que você está esperando não tem nenhuma possibilidade de acontecer? Quem disse isso? Nós temos aqui, muitos exemplos. E mais do que isso, nós temos aqui muitos exemplos. Na sexta-feira à noite, a Ana deu testemunho no nosso grupo sobre o que aconteceu com o pai dela, a cura do pai dela. O processo da cura contra o câncer. E meu amado, minha amada, se isso não impactar as nossas vidas, eu não sei o que impacta. Não sei o que pode impactar mais do que isso. Você vê uma pessoa que o médico falou, olha, está indo por esse caminho e de repente o Senhor Jesus muda completamente e a pessoa que estava piorando a cada dia passa a melhorar a cada dia. Isso através da oração.
Mas a nossa oração é só o pedido. O que importa é a ação do Senhor Jesus. E nós temos esse encontro de Jesus com Nicodemos, e Nicodemos ele tem essa dificuldade para entender o que está acontecendo, essa dificuldade para entender sobre o novo nascimento. E Jesus fala para ele: olha, você além de nascer da água, além de ter os seus pecados perdoados, você tem que nascer do Espírito, porque você tem que mudar o seu entendimento. Tanto o nascer da água como o nascer do Espírito, os dois são obras do Senhor, através do Espírito Santo, usando a nossa fé. A fé é o canal para que isso ocorra. A fé é por onde Jesus age. É o canal de ação dele. Não é a fé que nos transforma. A fé é o que Jesus usa para fazer. Ele usa esse canal para fazer isso. Tem um texto que está aí em Efésios 2, 8, 9, que diz o seguinte: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós. Isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Através da fé, a fé é o canal que Jesus usa para nos salvar. E é isso que nós temos que pedir, sempre, sempre. Quando nós temos esse segundo encontro com Jesus, então nós já tivemos lá o primeiro encontro, que é o encontro da salvação, em que os nossos pecados foram perdoados, em que nós fomos salvos, em que nós fomos curados. Nesse segundo encontro, o Espírito Santo começa a operar em nós. E através de nós, começamos a ser usados pelo Senhor e a ser levados pelo vento do Espírito. Assim como foi necessário reconhecermos o nosso pecado e nascermos novamente da água, é necessário que nós nos entreguemos totalmente ao reino de Jesus. Esse nascer do Espírito é a nossa entrega total. Sem esse nascimento do Espírito, a obra de Jesus não é completa em nós. Muitas vezes, sabe o que acontece? A gente nasce da água. A gente pede perdão pelos nossos pecados. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas a gente não caminha mais do que isso. A gente para ali. A gente acha que a obra do Senhor nas nossas vidas terminou ali. Olha que bênção. Agora eu sou salvo. Vou usar uma expressão que tinha uma novela da Globo, né? Não vou mais arder no mármore do inferno. Lembram disso? Né? Não vou mais ficar lá, já vou ser salvo. Olha que bênção. Vou estar com Jesus. Mas a gente para aí. A gente para aí. A gente é salvo. E como está no primeiro texto, a gente vai para a nossa casa. E fica ali quietinho. Já estou salvo. Né? Já fui salvo. Jesus já me alcançou. Mas Jesus ele não diz que nós temos que nascer só da água. Ele fala que nós temos que nascer da água e nós temos que nascer do Espírito. Há mais um processo do Senhor na nossa vida. Há mais um pedaço do que Jesus está fazendo na nossa vida. Ele quer ir além. Ele não quer deixar você só com a salvação. Ele quer ir muito além. Eu vou fazer uma analogia que eu acho que ajuda a gente a entender como é que funciona. Quando a gente nasce da água, quando a gente tem o primeiro encontro com Jesus, nós ganhamos a nossa certidão de nascimento do reino. Olha que bênção. Está lá o Dirceu recebe a certidão de nascimento dele. A gente pode falar que é o certificado de batismo, né, pastor? Recebeu lá a certidão de nascimento dele que fala o seguinte: olha, o Dirceu, a partir desse momento, além de ser brasileiro, ele faz parte do reino de Deus. Olha que bênção. Só que o Dirceu quer ir mais longe. Então, quando ele nasce do Espírito, ele recebe o passaporte dele. Aquele que nasce do Espírito recebe o passaporte desse reino. Em que ele passa a ser reconhecido em qualquer lugar que ele for. Qualquer lugar que ele vai, ele fala assim: olha, não é só a certidão de nascimento que eu tenho passaporte.
Então, quando eu estou em outro lugar que não é no reino, eu posso falar para todo mundo, ó, faz parte do reino. E o passaporte, em vez de ter um brasão, ele tem uma cruz na capa. Porque esse passaporte foi dado por Jesus. Então, o Dirceu passa a ter direitos que ele não tinha antes de ter só o nascimento. Ele passa a poder circular. Ele passa a poder ir para outros lugares, representando o reino de Deus, através do seu passaporte. E aí nós vamos para o terceiro encontro, né? Porque o que acontece? Quando a gente nasce do Espírito, a gente começa a ser impulsionado por Deus. O Espírito começa a se manifestar e ele continua a agir se eu obedeço. Uma coisa, tem um versículo que fala o seguinte, né? Que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é fiel, que é infiel no pouco, também será infiel no muito. Certo? A partir do momento que você nasce de novo, o Senhor começa através do seu Espírito Santo te impulsionar. Começa a te dar momentos em que você sente assim, olha, é o Senhor falando, ou é o Senhor pedindo, ou é o Senhor me impulsionando. O que acontece se eu não obedeço? Se eu não dou ouvidos para o Senhor? Ele simplesmente para de falar. Para que ele vai nos colocar em coisas maiores, se nas coisas pequenas eu não estou aceitando? Então tem tanta gente que ora e fala assim, Senhor, faz isso comigo, me usa, mas não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer o que o Espírito está falando. Prefere ficar quietinho no seu canto ali, encolhidinho. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer mais do Senhor, se você quer ver milagres na sua vida, se você quer ser um canal de milagre, você tem que começar a obedecer. Nós precisamos disso em todo o tempo. O grande problema é que parece que a gente foca no que é bom e no que é ruim. Isso é uma das grandes mentiras que o mundo traz. Eu já dei esse testemunho para vocês, eu não venho de lar evangélico. Eu venho, como a maioria dos brasileiros, de um lar católico não praticante, ou seja, você não é nada, né? Você só foi batizado e olha lá. E o que eu sempre ouvi dizer? Quem é bom vai para o céu, quem faz coisas ruins vai para o inferno. Essa é uma das grandes mentiras que a gente tem. Porque se a gente for olhar nesse prisma, parece que ir para o céu depende da minha capacidade, depende da minha ação, depende do meu poder de controlar o que eu faço. E isso não é verdade. Porque quem nos leva para o reino é o Senhor Jesus. Eu faço parte disso a partir do momento que eu aceito como seu Senhor e Salvador. E o me afastar do pecado é um reflexo disso. É uma consequência do caminhar com Jesus. A gente falou que Jesus é o nosso rei, não é isso? Então você imagina o seguinte, você está do lado do rei. E aí você vai ficar fazendo coisas contrárias ao que ele quer? Não, né? Historicamente a gente até vê isso, né? Quem não faz o que o rei quer, vai para a morte. Isso é diferente no reino? Nada diferente. Wesley trabalha muito sobre isso, sobre a santificação e a perda da salvação. Então, nós não adquirimos a salvação e ela passa a ser inerente, não importa o que eu faça. Só que eu não posso ficar preso apenas na luta contra o pecado. Porque às vezes parece o seguinte, não, se eu não estou pecando, está tudo certo. Tá tudo certo mesmo? Se eu não estou fazendo o que eu acho errado, está tudo certo? Mas e o que Deus espera de mim? E o que Deus coloca na minha vida para eu fazer? Não é pecado não fazer também? Não é pecado não seguir o que o Espírito Santo está colocando no meu coração? Pensem sobre isso. E vamos para o nosso terceiro encontro, que tem tudo a ver com isso. Que está lá em João 21, a partir do versículo 15. Quem está acompanhando aí na sua própria Bíblia? João 21, a partir do versículo 15.
que diz assim: assim, tendo eles jantado, vamos contextualizar? Pedro está pescando, Jesus chega na praia, monta a fogueirinha, começa a assar os peixes, e o pessoal sai do barco e vem encontrar com Jesus. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia perdido o direcionamento do Senhor. Jesus está ressurreto, a obra da cruz já foi feita. E Pedro, ao invés de continuar em tudo que ele tinha aprendido sobre Deus com Jesus, ao invés de continuar a obra que Jesus já tinha colocado, que seria feita através da sua vida, ele volta para trás. Ele resolve pescar. Como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse apagado os 3 anos que ele caminhou com Jesus. Ele volta para trás e fala assim: vou voltar a ganhar a minha vida como pescador. E nesse encontro, Jesus não explica, Jesus confronta. Por quê? A obra da cruz está feita. Ainda não houve o Pentecoste, mas a obra já está feita. Pedro já andou com Jesus por muito tempo. Jesus não tem mais que explicar nada para ele. Jesus tem que confrontar. E quantas vezes nós somos confrontados pelo Senhor? Quantas vezes nós começamos a orar e o Senhor vem e nos confronta, do tipo: olha, eu já te falei isso, eu já te dei isso, você já viveu isso. Por que é que você continua andando e olhando para trás? Porque quando a gente olha para trás, quando a gente só olha para trás, nós ficamos na mesma posição que Nicodemos no encontro anterior. Por quê? Porque Nicodemos, ele só olhava para trás. Ele olhava o que Deus havia feito. Ele ensinava sobre isso, ele falava sobre isso, mas ele não entendia que Deus estava fazendo, que Deus naquele momento estava trabalhando. Ele não conseguiu no primeiro momento reconhecer Jesus como sendo o Messias. Ele não conseguiu isso. E ele não abandona o que ele está fazendo para seguir Jesus. Ele não consegue virar essa chave. Ele continua olhando para trás. Quantas vezes a gente fica como Nicodemos e como Pedro, olhando para trás, olhando para o passado? Todo saudosismo é preocupante. Por quê? Porque quando eu estou sendo só saudosista, e não quando eu olho o passado como uma inspiração, mas como olho o passado como sendo uma realidade muito melhor que a de hoje, eu deixo de ver o que Deus está fazendo. Ah, naquela época que era bom, era assim que funcionava, que bênção que era aquilo. Isso é saudosismo. Isso é ser Nicodemos. Isso é ser esse Pedro que ficou voltando a pescar. Ficou voltando para trás. Nós temos que deixar esse saudosismo. Nós temos que entender o que Deus está fazendo hoje. Nós temos que entender que Deus continua agindo. Nós temos que entender que Deus espera das nossas vidas muito mais do que nós temos vivido hoje. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual que é o teu chamado. Mas você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor tem um chamado para a tua vida. O Senhor tem um propósito para a tua vida. Assim como o Senhor Jesus tem um propósito para a vida de Pedro nesse momento, que ele encontra na praia, o Senhor tem um propósito para a tua vida. E esse propósito não é ficar quietinho curtindo a salvação.
Esse propósito tem a ver com o crescimento do reino. Jesus vem instaurar um reino, mas nós somos aqueles que o Senhor escolheu para que esse reino cresça, para que esse reino alcance as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para sermos usados. E sabe por que Ele nos escolheu? Porque nós temos um coração quebrantado ao ponto de nos entregarmos para Ele. A entrada do reino de Deus, ela é através do sangue de Jesus, não do nosso. Não tem a ver com a nossa filiação, não tem a ver com o nosso local de nascimento, não tem a ver com o nosso entendimento, tem a ver com o sangue derramado na cruz. Por isso ela é tão poderosa. Por isso que esse chamado do Senhor para a minha vida e para a tua vida, ele é tão forte. Porque ele foi pago com sangue. Ele não foi pago simplesmente com uma pessoa que decidiu que a vida deveria ser diferente. Ele foi pago com o sangue do próprio Jesus. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante que falava o seguinte: o cristianismo é a única religião em que o fundador continua vivo. E é nisso que nós temos que acreditar. Então, nessa noite, nós temos que pensar que nós temos que estar disponíveis para a obra. Quando nós participamos desse terceiro chamado, e nós já temos a nossa certidão de nascimento, nós já temos o nosso passaporte do reino, agora nós passamos a ser, e é isso que acontece com Pedro, e é isso que o Senhor quer da sua vida, que você também seja, assim como Pedro, um embaixador do reino. É aquele que representa o reino de Deus onde ele estiver. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, é isso que ele esperava de Pedro nesse terceiro encontro. Por isso que ele vem confrontar Pedro. Talvez se a gente fosse fazer um texto muito na linguagem de hoje, né? Jesus falaria para Pedro: Pedro, o que você está fazendo, cara? Você está fazendo o que aqui na praia pescando? Você não me ama? Olha até aquela SAP forte agora, né? Você não me ama? Porque eu estou achando que você não me ama. Você não me conheceu? Você não viu tudo que eu fiz? É isso que Jesus está falando para Pedro. Você não está entendendo o que eu fiz? Pô, você andou comigo 3 anos, você não entendeu ainda, cara? E será que Jesus também não fala para a gente assim? Será que você não entendeu o que eu fiz por você naquela cruz? Será que você ainda não entendeu o que eu espero de você, o que eu espero da sua vida? Será que você vai ficar, como o pastor pregou aqui há um tempinho atrás, entrando nas águas do Senhor só até o joelho? Será que você não vai entrar completamente nas águas do Senhor? Será que você não vai entregar a sua vida totalmente para o Senhor? Não para ser salvo. Porque ser salvo foi lá no primeiro encontro. Não é isso? E você continua caminhando com o Senhor Jesus aqui. Você continua caminhando na salvação. Você continua com o seu coração quebrantado. Você vai continuando tendo a salvação, porque você continua com o coração quebrantado. Mas você vai ficar no primeiro encontro apenas. É só isso? Você acha que o trabalho todo de Jesus, a obra toda de Jesus na cruz, foi só para te salvar? Você acha que Deus teve que vir à terra só para isso? Não. Jesus veio para a terra para instituir um reino. E chegou a hora que tanto eu como você, nós devemos trabalhar para esse reino, se a gente quer realmente fazer parte dele. Você já pensou uma coisa? Quem aqui já foi nesse ano? Estamos pós-Covid, pode perguntar isso, né, pastor? Estamos nesse ano. Quem já foi em algum encontro de família? Que encontrou primo, encontrou irmão, sobrinho, fez um churrasquinho. E aí já aconteceu com você de você olhar para o lado e falar assim: nossa, essa pessoa não conhece Jesus ainda. Essa pessoa, se Jesus voltar essa noite, eu não vou encontrar com ela no céu. Já pensou sobre isso? Que
que pode ser que aquela pessoa que você ama não esteja no céu com você, porque o reino não chegou até ela. Que é mais do que isso. Quando nós somos embaixadores do reino, mesmo os outros cidadãos do reino acabam sendo abençoados através das nossas vidas. Porque nós temos essa possibilidade de levar a palavra do rei para aquela pessoa. É isso que o embaixador faz, né? Ele leva a palavra do dirigente daquele reino, do dirigente daquele país, para as outras pessoas. Por fim, talvez hoje você precise aceitar o desafio que o Senhor já colocou na sua vida. Eu não sei como andam as suas orações, o que o Senhor tem falado no teu coração, mas eu creio que o Senhor já colocou desafios no seu coração. Que o Senhor já colocou desafios para você. Como eu disse anteriormente, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um direcionamento do Senhor. O Senhor espera coisas de nós. Sempre. O Senhor age assim. Pode ser uma obra específica, um envio, um ministério pastoral, um ministério específico. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor entende que você faz parte do reino. E Ele espera algo. Ele espera algo de mim, Ele espera algo de você. Ele espera que nós sejamos fiéis nisso. E nesses nossos 3 encontros, talvez você esteja aqui essa noite e você nunca participou do primeiro encontro. Você nunca entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que você já tenha entregue sua vida para Jesus, mas que você não tenha ainda buscado o direcionamento dele. Não tenha, como diz o texto, nascido do Espírito. Tenha ficado parado ali na água. Talvez você já tenha nascido do Espírito, mas que falte esse confronto com o Senhor. Esse momento que o Senhor fala assim: olha, eu espero isso, isso, isso de você. Eu espero que você apacente as minhas ovelhas. Eu espero que você faça com que o meu reino cresça. Eu não sei qual momento você está vivendo aí, mas eu quero te convidar. O Renato vai estar ministrando novamente um cântico. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, se colocar diante do Senhor. E se você sente que você precisa mais de Deus, que você quer participar de um desses 3 encontros, que você possa vir à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que esses encontros sejam efetivos na sua vida. Feche seus olhos. Se coloca diante de Deus enquanto o Renato ministra esse cântico. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Se você quer mais de Deus nessa noite, venha até aqui à frente. Tome a iniciativa. Venha ao encontro do Senhor Jesus. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade.
pessoal do Ministério de Intercessão vai estar orando por você. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pecando somos sacerdotes. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque aqui os feridos de alma são curados, Senhor. Os cativos e oprimidos são livres, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para participar do teu reino, ó Pai. E mais do que isso, Senhor, o Senhor tem, ó Pai, nos chamado e nos enviado, Senhor. O Senhor tem, ó Pai, se agradado, Senhor, das nossas vidas ao ponto de permitir que nós façamos parte, ó Pai, da expansão do teu reino, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. E cada um, Senhor, que foi tocado aqui nessa noite, ó Pai, pela tua palavra, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue ministrando nos seus corações, que o Senhor dê, Senhor, a cada pessoa que está aqui nessa noite, sonhos com o Senhor, propósitos com o Senhor, que o Senhor possa incomodar, confrontar, Senhor, cada um que ouviu a tua palavra nessa noite, ao ponto, Pai, de gerar a reação que o Senhor espera dessa vida, ó Deus. Nós nos colocamos, ó Pai, resignados ao teu querer, Senhor, resignados ao teu agir, ó Pai, totalmente entregues ao teu Espírito, Senhor, pedindo, ó Pai, vem sobre as nossas vidas, ó Deus, derrama, ó Pai, mais da tua unção, mais do teu poder sobre nós, e enche as nossas mãos, ó Pai, com a tua unção, ao ponto de nós podermos extravasar tudo isso para as pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus. Pai, nós nos sentimos, Senhor, nessa noite, como participantes do teu reino, mas nós queremos muito mais, Senhor, queremos mais da tua presença, queremos mais do teu agir, mais do teu Espírito, Senhor. Enche as nossas vidas, ó Pai, com a tua presença. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, ó Pai. Amém, amados. Quantos foram tocados pela palavra do Senhor nessa noite? Diga amém. Que bênção, glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós queremos agradecer a vida de cada um, de cada irmão e irmã que se dispôs nessa noite a estar aqui para buscar a presença do Senhor. Queremos lembrar que domingo que vem é culto de Santa Ceia
Então, desde já, que seu coração esteja sensível, como está sensível nessa noite, em ouvir a voz de Deus durante a semana, em você se consagrar ao Senhor, para você poder voltar domingo que vem para esse culto especial de Santa Ceia. Para nós é um momento muito importante, foi um mandamento que Jesus nos deu de nós sempre relembrarmos, trazermos à memória aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, o culto de Santa Ceia é um culto importante, deve ser um culto importante na vida de todo discípulo, de toda discípula de Jesus. E nós queremos contar com você domingo que vem, ou às 9 horas, ou às 18 horas, você com a sua família. Queremos desafiar você a trazer um visitante, para que ele também possa receber daquilo que Deus tem manifestado nas nossas vidas nesse lugar. Você está saindo daqui diferente como você chegou? Sim ou não? Eu estou. E eu creio também que você está, em nome de Jesus. Amém? Queremos também aproveitar para convidar você para sábado que vem, às 19 horas, nós vamos ter um documentário aqui na nossa igreja, no Salão Social, organizado pelas mulheres do distrito, né? Então, é um evento para toda a igreja, mas são as mulheres do distrito de Piracicaba que estão organizando. E será passado um filme sábado que vem. O nome desse filme é Esquecendo Flora, né? Esquecendo Flora. Conta a história, é um documentário, um filme documentário. Foi produzido pelos alunos da Unimep e ele conta a história da primeira mulher negra a ser recebido como membro da Igreja Metodista no Brasil. Foi aqui em Piracicaba. E esse filme conta a história de como ela foi recebida. E é um documentário muito informativo e muito interessante, porque trata sobre a questão do preconceito racial. Então, se você deseja aprender um pouco mais, né, do quanto a igreja foi relevante, em especial a Igreja Metodista, porque foi a primeira igreja evangélica, a primeira igreja protestante a receber como membro uma mulher negra no tempo em que havia escravidão no Brasil. Então a igreja andou na contramão, né? Enquanto muitos lugares no Brasil se praticava, né, a escravidão, a igreja estava acolhendo uma mulher negra como membro da igreja. Inclusive ela trabalhou no Colégio Piracicabano. Então é um documentário muito interessante e vai trazer muitas informações e vai bater nesse tema, que é um tema muito atual ainda, que é o preconceito racial, né? Nós sabemos que, infelizmente, ainda é algo muito presente na nossa sociedade, né? Então nós como discípulos de Jesus, e especialmente como metodistas, nós temos um papel importante na luta contra o preconceito racial. E esse documentário vai trazer muitos esclarecimentos para nós, tá bom? Então, sábado que vem, às 19 horas, no Salão Social, vai ter um lanchinho depois do documentário, vai ser muito legal. Precisa fazer a inscrição. Então, a Venise deve fazer um link aí para enviar pelo WhatsApp e você pode se inscrever. A inscrição é gratuita e é só para ter um controle do lanche. Então, as mulheres elas são muito organizadas, então elas precisam saber mais ou menos a quantidade de pessoas que vêm para preparar o lanche após o documentário, tá bom? Chame alguém, convide uma pessoa que não é da igreja, pessoas que se interessam por esse tema, pessoas que você sabe que desejam aprender um pouco mais sobre a questão do preconceito racial. Chama, que vai ser interessante. Sábado que vem, 19 horas, e domingo, culto de Santa Ceia. Estaremos todos reunidos aqui, ou às 9 horas, ou às 19 horas. E nesse domingo nós começamos culto de oração, quarta-feira também, né? Então, nessa quarta-feira nós recomeçamos os nossos cultos de oração, toda quarta-feira às 19h30 horas. E a escola dominical vai começar os novos cursos domingo que vem. Então você já é convidado também a participar da escola dominical às 10 horas. E um dos cursos que vai ser trabalhado na escola dominical a partir do domingo que vem
sobre finanças. O Adalberto, junto com o professor Davi, eles desenvolveram esse curso aí. E se você deseja aprender um pouco mais sobre finanças, você que tem dificuldade nessa área, está sempre passando aperto, você quer aprender um pouco mais sobre finanças, e principalmente finanças dentro de uma perspectiva bíblica, então você é convidado a se inscrever nesse curso. Durante a semana também a gente vai estar divulgando, né, Marco? Um pouco mais sobre os cursos. Amém, amados? Vamos então nos colocar de pé para nós recebermos. A mãe do Jota não está bem de saúde e ele pediu uma oração da igreja em favor da vida dela. Vamos orar nesse momento. Tem o nome dela? Mas tranquilo. Vamos orar assim mesmo. Senhor amado, nós nesse momento queremos te agradecer pelo tempo que nós tivemos nesse lugar. Obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações nesse lugar, Deus. Pai, nesse momento nós queremos colocar na tua presença a mãe do Jota, Deus. Ó Deus, que sofreu um infarto, nós não sabemos a condição clínica dela, mas o Senhor conhece, ó Deus. E nessa noite nós aprendemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que podemos pedir, pensar ou sonhar. E nesse momento a tua igreja clama pela cura e pela restauração dessa mulher, ó Deus. Que o Senhor visite ela naquele hospital agora. Coloque a tua mão, o teu poder, ó Pai amado. Coloque, ó Pai, o Senhor possa usar os médicos, os enfermeiros. E, ó Deus amado, restaura a saúde daquela mulher, Pai amado. Guarda a vida dela, ó Pai amado. Nós repreendemos todo espírito de morte que esteja sobre ela agora, Pai amado. E nós declaramos a vida do Senhor, Pai amado. Alcança também a cada homem e mulher que está nesse lugar, ó Deus amado, que também precisa de uma cura, Pai amado. Ó Deus amado, que o Senhor possa manifestar nesse momento o teu poder, a tua graça sobre os teus filhos nessa noite, ó Pai, trazendo cura na alma, cura no corpo, agora em nome de Jesus, ó Pai, libertando de toda dor, ó Pai. Colocamos também, ó Pai, os nossos parentes, os nossos familiares, ó Pai, aqueles que estão também lutando contra enfermidades nesse momento, ó Pai amado. Visita, ó Deus amado, a cada família nesse lugar, ó Pai, especialmente, ó Pai, os que são da nossa igreja, ó Pai amado, que estão enfrentando, ó Pai, enfermidades difíceis, ó Pai. Ó Pai amado, nós cremos que o Senhor está com os teus filhos e filhas, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está manifestando nesse momento o teu poder, a tua graça, o teu Espírito Santo, que pode todas as coisas, está manifestando cura sobre o corpo dos teus filhos e filhas. Nesse momento nós cremos e nós oramos desde já, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça que há no Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado e deseje a ele e a ela uma boa semana em nome de Jesus.